Olá, meu amado, Deus esteja abençoando a tua vida. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Quero aqui iniciar esse vídeo orando por você. Profetizo o seu milagre, profetizo saúde, profetizo que portas se abram, toda a força do adversário, tudo aquilo que tem te prendido, que tem impedido os propósitos de Deus atrasados na sua vida, sejam retirados em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada irmão, a cada irmã e alcança aquele que não te conhece. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Se você deseja melhorar o seu conhecimento da palavra de Deus, você deseja se aperfeiçoar a sua pregação, eu quero aqui indicar para você o curso Hebraico Bíblico da eTeacher. Você pode acessar o site kadoshcomunicaçõesmarketing.com e lá você pode também acessar a página da eTeacher. E você, se cadastrando, se inscrevendo, fazendo sua matrícula, você vai receber um livro igual a esse aqui. Esse aqui é o Hebraico Bíblico A. É um livro que vem com questionários, um livro interativo muito bom. Você vai receber esse mesmo livro, um livro digital, um e-book. Você vai estudar pela internet, você escolhe qual é o melhor dia, qual é a melhor hora. Quando você terminar o curso, que dura 9 meses, cada módulo, cada parte do curso, você recebe um certificado. Se você quiser, você também pode colocar como crédito acadêmico. Então, acesse o site kadoshcomunicaçõesmarketing.com e acesse a página da eTeacher. O nome dessa mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos o nome da mensagem é Pastores, Mercenários, Ovelhas e Lobos. O nome da mensagem é Pastores, Mercenários, Ovelhas e Lobos. O que são pastores, o que são mercenários, o que são ovelhas e o que são lobos. O texto que eu quero me basear está em João capítulo 10, a partir do versículo 10, assim diz a palavra do Eterno: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Eu li João capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 14. Jesus fala que Ele é o bom pastor. O nome da mensagem é Pastores, Mercenários, Ovelhas e Lobos. O que são pastores? Pastores são pessoas vocacionadas por Deus, que têm um chamado espiritual, uma vocação, e que tem como característica principal, aquele que tem um chamado de Deus, o amor que ele tem pelas ovelhas. Uma pessoa que tem um chamado de Deus será uma pessoa que tem amor por pessoas, por vidas. Quando falando de pastor, eu me lembro aqui do rei Davi. Davi, que era o caçula da sua família, o mais jovem, era o filho mais jovem da casa de Jessé, e era aquele que tinha a responsabilidade de tomar conta das ovelhas. Nós vamos ver Jessé recebendo o profeta Samuel e passando os seus 7 filhos mais velhos e esquecendo Davi, porque ele estava tomando conta das ovelhas. Eu creio que quando o seu pai Jessé ele enviava Davi para tomar conta das ovelhas, Davi fazia aquilo com o maior prazer, porque ele amava aquelas ovelhas. O texto sagrado vai dizer que ele matou um leão,
e ele matou um urso, que vieram a tentar tomar uma ovelha daquelas que Davi estava ali pastoreando. E eu fico meditando que o eterno Deus, a ver o cuidado que o rei Davi, ainda jovem, tinha com aquelas ovelhas do seu pai. Eu creio que Deus olhou para ele e disse: se ele cuida tão bem das ovelhas do seu pai, com certeza ele vai tomar conta muito bem das ovelhas de Israel. Porque Davi, nós vamos ver que o seu pai não reconhecia muito o trabalho dele, tanto é que esqueceu de chamá-lo para o banquete, para aquela recepção com o profeta Samuel. Mas nem por isso Davi se sentiu triste, porque quem verdadeiramente tem um chamado, ele não faz nada por reconhecimento, simplesmente ele tem cuidado das ovelhas. Então, um verdadeiro pastor é alguém que está disposto a lutar com um leão e um urso por uma ovelha que nem lhe pertence, como no caso a ovelha que ele estava tomando conta era do seu pai, mas ele estava fazendo ali um trabalho que o próprio pai dele, Jessé, não reconhecia, mas Davi amava as ovelhas. Outro exemplo de pastor, nós vemos Moisés. Moisés, ele passou 40 anos apacentando as ovelhas de Jetro. Eu acredito que quando o Senhor colocou Moisés ali para tomar por 40 anos conta das ovelhas de Jetro, ele estava ali treinando Moisés a ter uma característica que é preciso que um pastor tenha, que é a paciência. Ele passou 40 anos numa rotina, vamos dizer assim, entediante, 40 anos naquele deserto, vendo aquela mesma paisagem, pegando aquelas ovelhas de manhã, levando elas para os pastos, sentando ali numa pedra, observando se haviam lobos ou ladrões, depois levando elas para tomar água. 40 anos, a Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais manso que havia no seu tempo. Quando falamos também de pastor, lembramos de José, que nós todos lembramos dele como governador, mas o texto vai dizer lá em Gênesis 37 que José apacentava as ovelhas do seu pai Jacó. E ele dava notícias que os seus irmãos não tomavam muito bem conta das ovelhas. Então, um pastor é alguém que, independente de reconhecimento, de situação favorável, é alguém que tem um coração que ama ovelhas. Ovelhas aqui no caso são pessoas, e esse que tem um chamado, ele está disposto a lutar com o leão e com o urso para defender as suas ovelhas. Se você é pastor, deve arder no seu coração esse cuidado. O pastor ele tem algo que é característico, é um cajado. O cajado fala de autoridade. O cajado servia para guiar as ovelhas pelo caminho certo e para protegê-las. O cajado do pastor também, que Moisés tinha aquele cajado que foi utilizado para operar as 10 pragas no Egito, e aquele cajado de Moisés que foi usado para proteger as ovelhas de Israel, também foi um cajado que foi utilizado para abrir o mar vermelho. Então, quem tem um chamado, quem realmente é um pastor, ele terá um cajado, e esse cajado serve para direcionar e para proteger as ovelhas. Então, pastores são pessoas escolhidas por Deus e que tem um grande desejo, que tem amor por gente, né? Que gosta de estar perto das ovelhas. Jesus disse que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor, ele tem que estar pronto a se desgastar pelo rebanho. Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o supremo pastor e deu a vida por nós
E aqueles que têm chamado como pastores, eles devem também estar prontos a se desgastar, a dar a vida pelas ovelhas. O versículo 12 fala de mercenários. O nome da mensagem é pastores, mercenários, ovelhas e lobos. Mercenários eram pessoas que na época do Senhor cobravam para vigiar, para tomar conta de um rebanho. Alguém não tinha um pastor, então ele contratava alguém e pagava para aquela pessoa cuidar daquele rebanho. Mas como o mercenário não tinha vínculo com as ovelhas, eu quando fico meditando do rei Davi, na minha mente vem a cena de Davi, que foi o pastor, brincando com aquelas ovelhas, pegando aquelas ovelhas recém-nascidas e cuidando. Então o mercenário ele é diferente do pastor, porque ele é uma pessoa contratada para fazer determinado trabalho por um dinheiro. E Jesus disse que esse, quando vê o lobo, ele abandona as ovelhas e não tem cuidado, porque ele é mercenário, ou seja, alguém que não está disposto a lutar com o leão e o urso. Eu fico sempre meditando que Davi, o rei Davi, que matou um leão e um urso pelas ovelhas do seu pai, é provável que ele tenha ficado ali ferido, arranhado, machucado na luta com o leão e com o urso. É provável que Davi tivesse ali cicatrizes da luta que ele teve com o leão e o urso para defender aquelas ovelhas. Mas o Senhor disse que o mercenário é aquele que, quando vê o lobo, que é um animal feroz, valente, ele abandona as ovelhas e não tem cuidado das ovelhas, porque é mercenário. Mercenário são pessoas que fazem determinado trabalho somente pela recompensa. Então, pastores são pessoas vocacionadas por Deus e que amam as ovelhas. Mercenários são pessoas que trabalham pensando no lucro que vão obter cuidando das ovelhas. E ovelha é um animal frágil, é um animal dócil e é um animal um tanto ingênuo. A ovelha ela não tem muita, ela não é um animal que tem muito discernimento, é um animal dócil. A Bíblia fala que quando a ovelha ela é tosquiada, tira toda a sua lã e ela não berra, ela fica ali calada. É um animal manso, é um animal também ingênuo. Por isso que Jesus disse: eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então a ovelha é um animal frágil, é um animal que, de uma certa maneira, ela precisa realmente de um pastor, porque ela facilmente é tragada, ela é destruída. Então é um animal dócil, um animal de uma certa maneira débil no sentido de defesa, é um animal que não tem muita defesa e é um animal com suas fragilidades. As ovelhas, eu creio que o Senhor está falando para você que está me assistindo, que é pastor, que é vocacionado para ser pastor, que uma maneira de proteger, principalmente hoje nesses dias difíceis, é você apacentar de uma maneira mais próxima, se aproximar. Hoje existem muitas ovelhas dispersas, principalmente a gente vê hoje muito ataque do adversário entre os jovens, porque os que estão apacentando estão muito distantes. A igreja, às vezes, os pastores, os líderes, eles se distanciam das pessoas. E então existem pastores, mercenários, ovelhas e lobos. Jesus falou daqueles que por fora são ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ele disse: pelos seus frutos o conhecereis. Lobos são pessoas que se introduzem no rebanho, são pessoas que entram na igreja, têm
uma pele de ovelha, tem um jeito de ovelha, mas as suas atitudes são de lobo. E qual é a atitude do lobo? O lobo, ele vem para destruir a ovelha, ele vem para devorar a ovelha, ele se aproxima de maneira sorrateira e se introduz no meio do rebanho, e ali o lobo, ele tenta devorar as ovelhas. O que são lobos hoje? Trazendo para o nosso contexto, lobos são essas pessoas que estão no meio do povo de Deus, que estão ali infiltradas dentro das igrejas, com um propósito de destruir as ovelhas que muitas vezes são ingênuas, as ovelhas que às vezes se extraviam pelos caminhos, né? E aqui nesse texto de João capítulo 10, o Senhor fala de pastor, que é o vocacionado, que é aquele que ama, fala de mercenário, que é aquele que não tem cuidado, que não está disposto de lutar com um lobo, porque o que ele se preocupa é somente com o financeiro, em receber a sua recompensa, e ele não está disposto a se machucar por uma ovelha. O Senhor fala de ovelha, que são justamente, que é a igreja do Senhor, composta de ovelhas, e fala de lobos, que são pessoas introduzidas, que entram disfarçadamente, elas têm aquela boa aparência, mas as suas atitudes são destrutivas. Jesus, ele falou algo muito interessante em João capítulo 21, quando Pedro, que o Senhor lá chamou ele para ser apóstolo, quando Pedro negou o Senhor Jesus por 3 vezes, o apóstolo Pedro, ele ficou ali machucado, traumatizado, constrangido, e o Senhor apareceu ali no mar, e ali ele deixou aquele sinal daquela pesca maravilhosa, daqueles peixes. Sentaram ali à beira da praia, tem um peixe assado ali, eles comeram. Jesus chegou perto de Pedro e perguntou a ele: Pedro, tu me amas? E o apóstolo Pedro disse: Senhor, tu sabes, eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Aí ele perguntou novamente: Pedro, tu me amas? Aí o apóstolo Pedro disse: Senhor, eu te amo. Toma conta dos meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? E aí o apóstolo Pedro se lembrou que ele tinha negado 3 vezes, e disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse que ele deveria apacentar o seu rebanho, as suas ovelhas. O que é que Jesus estava dizendo ali a Pedro? Jesus estava dizendo para o apóstolo Pedro, que foi um pastor, que foi um apóstolo, que ele queria que o apóstolo Pedro demonstrasse o amor que ele tinha ao Senhor, apacentando a igreja dele. Outra coisa muito interessante é que Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Ele não disse: apacenta as tuas ovelhas. Então, você que é pastor, eu ouço muito essa frase: minha igreja, nossa igreja, mas a igreja não é minha, não é nossa, não é sua. As ovelhas que Deus lhe deu para apacentar não são suas, porque Jesus vai dizer a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então, é preciso que quem é pastor de verdade entenda que as ovelhas que o Senhor lhe deu para lhe apacentar, elas continuam sendo dele, de Jesus Cristo. E que o que o Senhor estava dizendo a Pedro é que a maneira como Pedro apacentasse a igreja do Senhor, a maneira de Pedro se doar pela igreja, demonstraria o amor que ele tinha pelo Senhor. Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? E o apóstolo Pedro vai dizer: eu te amo, Senhor. Aí o Senhor vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Porque Pedro estava voltando a pescar, como quem queria abandonar o chamado. Se você sofreu alguma decepção, alguma frustração, está magoado, está ferido, mas Jesus, ele não desiste de você, como ele não desistiu do apóstolo Pedro. E ele perguntou se Pedro o amava, e Pedro disse que o amava. Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas.
Então, a maneira de um pastor verdadeiramente dizer que ama Jesus é a sua disposição em se desgastar pelas ovelhas do Supremo Pastor. Eu deixo essa meditação aqui para você. Pastores são vocacionados por Deus e são pessoas que amam as ovelhas e estão dispostas a lutar como um leão e um urso pelas ovelhas, que estão dispostas a se desgastar. Pastores têm cheio de ovelhas, são pessoas próximas das ovelhas. Pastores que possuem cajado, possuem autoridade. Mercenários são pessoas que fazem determinado serviço somente por dinheiro, por recompensa, mas não estão dispostos a se arriscarem pelas ovelhas. Quando eles veem um lobo, eles fogem. Ovelhas são pessoas, a igreja do Senhor, são dóceis, são obedientes e são frágeis. E lobos são falsos cristãos que se introduzem no meio do rebanho com a intenção de devorar as ovelhas. O cajado que o pastor tem, que guia as ovelhas, é o mesmo que ele tem também para bater, para ferir os lobos que tentam se aproximar das ovelhas. O nome da mensagem é Pastores, Mercenários, Ovelhas e Lobos. Que Deus esteja abençoando a tua vida, o teu ministério. É a minha oração, é o que eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.